pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal onde a gente fala sobre arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o povo hebreu, a trajetória deles, como que eles se estabeleceram até chegar aí, né? A gente está fazendo uma série saindo do povo hebreu até chegar então ao povo judeu. Se você não assistiu o outro vídeo, nosso vídeo anterior, o início, né, o primeiro vídeo falando sobre o povo hebreu, eu vou deixar o link em algum lugar aqui no card para vocês clicarem e assistirem, que tá muito legal. E antes de começar, já quero pedir para vocês aquela forcinha pro nosso canal. Deixa seu like aqui pra gente. Se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que a gente postar. Me siga também lá no Instagram, dá uma olhada no meu Instagram, é carlalarissa.arca, eu tô esperando vocês lá. E também tem o nosso site, ele tá em construção, mas já tem vários artigos falando sobre arquitetura e urbanismo. Dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Antes de começar, eu só quero fazer uma retificação aqui pra vocês, que no vídeo anterior eu tava assistindo ele, depois que eu já tinha subido pro YouTube, aí eu vi que eu cometi uma falha, eu disse pra vocês que a Torá, ela é o Velho Testamento nosso da Bíblia, né? O nosso Velho Testamento ali da Bíblia é a Torá dos judeus. Mas não, gente, a Torá, ela é só os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Do Velho Testamento, que são os Pentateucos. Os demais não fazem parte da Torá. Então, só deixando essa retificação aí e bora pro vídeo. Bom, a gente terminou o último vídeo, né? A gente analisou ali a edificação dos hebreus, boa parte da vida deles, né? Como eles eram seminômades, então boa parte da vida deles viveram peregrinando. E por isso eles se estabeleceram em tendas. A gente teve ali também, analisou o tabernáculo, né? Que era uma espécie de templo, de igreja. Só que assim como a tenda, o tabernáculo também era móvel, então ele precisava ser fácil de montar, desmontar, transportar, porque eles estavam peregrinando ali no deserto, né? O tabernáculo em específico, ele foi construído enquanto o povo estava ali no deserto. As tendas não, né? Desde lá do princípio, né? Do primeiro hebreu que foi Abraão, ele já habitava em tenda e isso depois também passou para o povo durante o tempo que eles estavam peregrinando, que também era em tenda. Então, se você não assistiu, eu falo de novo, dá uma assistida que tá muito legal o nosso vídeo falando sobre o tabernáculo, sobre as tendas, que é o primeiro vídeo aqui da nossa série. Ali no deserto, o patriarca responsável pelo povo hebreu era Moisés. Era ele que estava incumbido de então guiar o povo, né? A gente viu também, falando no nosso vídeo anterior, as funções do patriarca, que eram várias, né? E o último patriarca foi Moisés. Moisés ele ficou com o povo só durante o tempo que o povo estava ali no deserto. Moisés ele não vai entrar na terra de Canaã, né? Porque o que acontece? O povo ele sai do Egito e ele começa a caminhar em direção à terra de Canaã, que é a terra que Deus tinha prometido para Abraão, que daria a ele e a sua descendência. Abraão viveu um tempo ali em Canaã, né? O povo, os descendentes dele até Jacó viveram ali em Canaã, mas por conta da seca que a gente falou no vídeo anterior, eles tiveram que se mudar para o Egito. Aí no Egito, né, eles são escravizados, e então eles saem do Egito e vão caminhar no deserto até chegar a Canaã. E durante essa caminhada, essa jornada, quem ficou responsável por eles foi Moisés. Moisés, então, ele ficou com o povo ali 40 anos no deserto, porque eles... Gente, olha só que interessante. Já se tem muitos estudos hoje que 3 meses seria suficiente para o povo sair da terra ali onde eles estavam no Egito, que é a terra de Gósen, para chegar até Canaã, eles levariam cerca de 3 meses. Mas algumas coisas aconteceram e eles levaram 40 anos para chegarem ali na terra de Canaã. Se você estiver curioso, dá uma olhadinha na Bíblia para ver o que está escrito, por que é que esse povo demorou tanto tempo para atravessar o deserto. E aí, na terra de Canaã, então, Moisés ele não vai entrar, né? Ele morre antes do povo entrar na terra de Canaã. Ele chega até ali na portinha da terra de Canaã e de cima de um monte ele observa toda aquela terra de Canaã que Deus tinha prometido, né, para o povo, e o povo então agora enfim iria habitar aquela terra. Mas Moisés ele morre antes, né? Algumas coisas acontecem também que está relatado ali na Bíblia. Por que é que ele não entra? Por que é que ele morre antes?
E ele morre antes de então do povo entrar em Canaã. E ele prepara uma pessoa, que deixa uma pessoa no lugar dele, que é Josué. Então, a partir desse momento, quando Moisés morre, ele é o último patriarca, e a gente tem então a figura de Josué. Só que Josué, ele não é nem um patriarca, né? Ele não é considerado patriarca, ele também não é considerado juiz. Ele é só o responsável pelo povo, né? Por guiar o povo ali. Mas ele é, claro, uma autoridade ali dentro do povo, né? Perante o povo, ele é uma autoridade. E ele guia o povo ali, então, até a primeira cidade, que é Jericó. Depois que o povo conquista Jericó, eles vão conquistando ali as terras de Canaã. Josué ainda tá com eles ali, né, guiando o povo. Só que Josué foi uma pessoa muito boa, tal, né, foi muito bom pro povo, mas ele cometeu uma falha. Josué não deixou, ele não discipulou ninguém, não deixou ninguém para ficar no lugar dele. Então, quando ele morre, o povo começa a enfrentar várias dificuldades. E isso foi muito ruim, né? Josué não ter conseguido deixar ninguém. Porque o povo, ele sofre, né? Eles passam por vários altos e baixos aí, até que Deus levanta, então, o primeiro juiz, que ele é chamado de... Alguns chamam de Otiniel, mas eu falo que é Otoniel, porque eu acho mais bonito Otoniel, né? Outros falam que é Otoniel, então eu vou falar Otoniel aqui pra vocês. O primeiro juiz, então, que ele é Otoniel. E depois a gente tem vários outros juízes, grandes nomes famosos aí, né, na Bíblia, como Gideão, Sansão do cabelo, lembra? E o último juiz é Samuel. E antes da gente continuar, só queria falar para vocês uma coisa muito importante, né? O primeiro hebreu que se sabe, né, que já é um consenso entre os historiadores, foi Abraão. Os descendentes de Abraão são então chamados de hebreus. Durante todo o momento que eles estão ali no Egito, eles são chamados de hebreus. Enquanto eles estão peregrinando no deserto, também são chamados de hebreus. Mas a partir do momento que eles se fixam ali na terra de Canaã, eles já não são chamados mais de hebreus. Eles passam a ser conhecidos como israelitas. Vocês lembram no último vídeo que eu disse que Jacó ele luta com o anjo e aí ele tem o nome dele alterado de Jacó para Israel? Eu disse para vocês, guardem esse nome? Então, é para esse momento. Porque agora, a partir desse momento, como Jacó, né, é Israel, e aquelas pessoas que estão ali são descendentes de Israel, eles passam a ser chamados de israelitas. E eles são conhecidos durante um bom tempo ali na antiguidade, então, como israelitas. Então, gente, como o nosso canal é de arquitetura, mas também de urbanismo, vamos dar uma olhada em como que esse povo ficou ali, né, na terra de Canaã, como que era a divisão das terras ali, né, quem ficou com qual parte. E vamos dar uma olhadinha nessa parte, então, aí, né, fazendo jus ao nome do canal, que é também arquitetura e urbanismo. Então, a terra que o povo vai se estabelecer, né, que era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que daria a sua descendência, é a terra de Canaã. E adivinha, a terra de Canaã pertencia a um homem que chamava, adivinhem como? Isso aí, Canaã. A terra de Canaã era de Canaã. Canaã era filho de Cã, que era filho de Noé. Vocês lembram que quando Noé ele sai da arca, ele tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé? Então, o filho dele, chamado Cã, ele tem um outro filho que tem o seu nome de Canaã, e ele era o dono daquela terra ali onde o povo vai habitar. E vocês estão lembrados também das tribos, né, gente, que nós falamos ali no vídeo anterior. Os 12 filhos de Jacó, eles vão dar origem a 12 tribos, ou seriam 13. Vocês estão lembrados também dessa parte? Que José, né, o filho de Jacó e de grande destaque, José, ele não recebe uma tribo com o nome dele. Mas ele vai ter uma tribo referente a ele que vai ser dada aos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então a tribo que pertenceria a José, ela é, da verdade, dos seus 2 filhos. Então ao todo nós não temos 12 tribos, ao todo tem-se 13 tribos. Só que dessas 13 tribos, apenas 12 têm territórios, porque vocês lembram também que a gente falou dos levitas? Os levitas, eles não têm território. Pois é, assim como foi ali no deserto, aqui também em Canaã, eles não vão ter território. Mas vamos dar uma analisada em como que eles ficaram, né? O que aconteceu com os levitas? Onde é que eles ficaram? Se eles não tinham território, o que acontecia com eles? Vamos dar uma analisada nisso também. Gente, eu vou pedir então para o meu editor colocar o mapa na tela para vocês darem uma olhada. Tá vendo esse rio aí no meio do mapa? Esse rio, ele corta então essa terra em 2 partes, ele divide ela em 2 partes. Esse, gente, é o famoso Rio Jordão. Ele começa lá em cima, que é no Mar da Galileia, ao norte,
E ele vai desaguar então no Mar Morto, que é ao sul, essa parte ao sul aí. E ele divide então em duas partes e as tribos de Israel vão se estabelecer nessas partes. Essa parte azul que vocês estão vendo é o Mar Mediterrâneo. Então, sobre a divisão, né, como que ficou? Lá em cima, como vocês podem ver aí mais ao norte, a primeira tribo que tem lá é a tribo de Aser. Ao lado dela fica a tribo de Naphtali. Mais para baixo, aí um pouco menor, tem a tribo de Zebulon. Mais para baixo, menorzinha, fica a tribo de Issacar, que é a tribo responsável por contar o tempo. Abaixo dela fica a tribo de maior extensão territorial entre as 12, que é a tribo de Manassés. Uma coisa importante, só para dar um spoiler para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, né? No próximo ou no outro, não sei bem. Mas só para dar um pequeno spoilerzinho para vocês, é que Jacó, quando ele vai abençoar os filhos dele, o Rúben é o filho primogênito dele e o Rúben teria direito então à bênção da primogenitura. Só que Rúben faz uma coisinha lá que Jacó não gosta, né? Uma coisinha meio séria que Jacó não gosta. E aí Jacó então passa a bênção da primogenitura para os filhos de José, que é Efraim e Manassés. E quando ele vai abençoar então Manassés, ele fala para Manassés que Manassés vai receber porção dobrada. E a gente já pode ver aí pelo mapa que realmente Manassés ele recebeu porção dobrada. Vocês viram que tanto do lado leste quanto do lado oeste do Rio Jordão tem-se então o território de Manassés. Tem um território muito grande de Manassés, realmente é grandão. Vocês vão saber também, daqui a pouco eu vou falar por que é grandão assim. E isso é uma das coisas que Jacó tinha dito a Manassés, que ele receberia então, né, os descendentes dele receberiam porção dobrada. Bom, abaixo da tribo de Manassés, do lado oeste, está a terra de Gade. E aí vamos dar uma analisada então nessa parte aí do lado oeste. Abaixo da terra de Gade fica a terra de Ruben, que era o primogênito de Jacó. Agora, do lado oeste do rio, abaixo da tribo de Manassés, ficou a tribo de Efraim, que era o outro filho de José. Ao lado dele ficaria a terra de Dan. Por que eu disse que ficaria a terra de Dan? Porque quando eles vão fazer a divisão das tribos, né, eles fazem essa divisão antes deles entrarem ali na terra de Canaã. E aí, quando eles vão fazer essa divisão, na divisão, essa parte é que pertenceria a Dan. Só que ali, né, essa parte ela era ocupada pelos filisteus, e os filisteus eles tinham um poderio militar muito grande. Então, na teoria, Dan era para se estabelecer ali. Só que na prática mesmo, a tribo de Dan ela não conseguiu conquistar esse território, e eles foram se estabelecer em outro lugar, que era lá mais ao norte, aí como vocês estão vendo no mapa, nessa parte aí que a tribo de Dan vai se estabelecer. Gente, é interessante falar aqui pra vocês, por exemplo, eu assisti aquele canal, né, Israel com a Aline, e ela fala que se você perguntar para qualquer judeu ali, né, qualquer pessoa que habita Israel há um tempo, qual parte pertenceria a Dan, eles mostram que é aquela parte ali que foi feita a divisão inicial, que é a parte onde fica a grande Tel Aviv. Só que, na prática mesmo, eles nunca habitaram ali. Então, olha só que interessante, né? Isso foi tão real assim, né? Era mesmo para ter sido que Dan habitasse ali, que até hoje, ali em Israel, né? A Aline disse que eles falam que aquela parte ali é a que pertencia a Dan, mas na verdade isso não aconteceu, né? Eles foram habitar mais ao norte. Eles habitam ali no extremo norte de Israel, onde faz fronteira com o Líbano. Ali abaixo, então, de onde ficaria Dan e de onde era Efraim, fica a tribo de Benjamim. Benjamim fica com a cidade mais importante das tribos de Israel, que é a cidade de Jerusalém. Só que isso também em teoria. Na hora que eles fizeram a divisão, né, antes de entrar na terra, a tribo de Benjamim, ela ficaria com a cidade de Jerusalém, que é uma cidade muito importante para o povo israelita, né, povo judeu também. Só que isso em teoria, porque na prática eles não conseguiram conquistar a cidade de Jerusalém. A tribo de Benjamim não conseguiu conquistar. Quem vai conquistar Benjamim, gente, desculpa. Quem vai conquistar a cidade de Jerusalém é o rei Davi. Quando o Davi, né, ele sai para batalhar, né, ele já virou rei, né, sai para as batalhas, ele então consegue conquistar a cidade de Jerusalém. E como Davi pertencia à tribo de Judá, a cidade de Jerusalém, então ela passa também a pertencer a Judá.
Então, teoricamente, ela seria de Benjamim, mas Benjamim não conseguiu conquistar ela. Quem conseguiu conquistar foi Davi da tribo de Judá, então ela passa a ser da tribo de Judá. Voltando para o mapa, então, ao sul ficam duas tribos, que é a tribo de Judá e Simeão. O território da tribo de Simeão ele está inserido dentro do território de Judá. Com o tempo, acredita-se que a tribo de Simeão tenha sido incorporada na tribo de Judá, formando uma única tribo, com um território bem grande. Novamente, a tribo de Levi ela não vai ganhar um território para si, porque a finalidade da tribo de Levi era a finalidade voltada para o sacerdócio, né? Voltada para as coisas de Deus. Então, se eles tivessem um território, né, para si, eles teriam que tirar um tempo para ficar plantando, né, colhendo, cuidando daquele espaço. E Deus não queria isso. Deus queria aquele povo separado, escolhido para ele, né, para fazer as coisas dele. Então, as pessoas da tribo de Levi, eles eram responsáveis por fazer todas as coisas referentes à casa de Deus, referente à obra de Deus, né? Eles pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam o povo sobre Deus e por isso então eles não vão ter um território. Só que eles também não vão ficar a ver navios, claro que não. Eles são divididos em 48 cidades. Dentre as tribos lá, Deus ordenou que dentro desse território, né, das tribos, 48 cidades deveriam pertencer às tribos de Levi. E essas 48 cidades estariam divididas então entre as 12 tribos. E aí a tribo que tinha maior número de pessoas, né, maior extensão territorial, é a tribo que teria um pouco mais de cidades. Aquela tribo que tinha uma extensão territorial pequena, ela teria um pouco menos de cidade, mas todas as tribos teriam cidades destinadas à tribo de Levi, que totalizava então 48 cidades. E analisando aí pelo mapa, né, já que as cidades com maiores porções de terra, as cidades que teriam maior número de levitas, dá para imaginar que Manassés e Judá tinham então maior número de levitas entre todas as tribos. E como então foi feita essa divisão da terra de Canaã entre os povos ali das tribos? Essa divisão ela foi feita então antes do povo entrar dentro da terra de Canaã, né? Eles avistaram a terra de Canaã e já ali com Moisés, mesmo quando Moisés estava vivo, né? Eles fizeram essa divisão ali das terras. E as terras foram divididas através de sorteio, né? Eles tiraram sorte para que fosse uma coisa justa, né? Para que não falasse, uma tribo falasse, nossa, a outra tribo pegou uma terra melhor que a minha, a terra daquela outra tribo é melhor que a minha, né? Isso não é justo. Então, para que fosse uma coisa justa, eles sortearam ali a localização, o espaço, mais ou menos, quem ficaria com qual parte. Só que o tamanho da tribo em si, né, que vocês podem ver pelo mapa, que tem umas tribos que tem um espaço, uma quantidade territorial muito grande, como por exemplo a tribo de Manassés e de Judá, e outra tribo que tem uma quantidade territorial muito pequena, né, como por exemplo a tribo de Zebulon. Mas isso porque esse espaço territorial ele era proporcional à quantidade de pessoas que tinha naquela tribo. Então, quanto maior era a tribo, maior era o espaço territorial dela. Quanto menor era a tribo, menor era o espaço territorial. Então, por isso, quando eu disse para vocês, né, que Manassés ele vai receber porção dobrada, ele recebe porção dobrada ali, né, em relação à terra, porque ele também recebe porção dobrada em relação à quantidade de habitantes, né, de descendentes. Manassés ele tem a maior quantidade de descendentes do que todos os outros das outras tribos. Então, resumindo, a localização, né, de onde cada tribo iria ficar, ela foi tirada por sorteio, mas o espaço que cada tribo teria era relativo ao tamanho daquela tribo. Quanto maior pessoas, maior era o espaço dela. Gente, importante falar que aquele espaço a leste do Rio Jordão, né, que é onde ficava ali as tribos de Ruben, Gade e também, né, uma parte ali da tribo de Manassés, esse espaço ele não pertencia à terra de Canaã. Então Deus prometeu a Abraão, né, que daria à sua descendência a terra de Canaã, e aquele espaço não pertencia à terra de Canaã. Tanto que hoje, né, o espaço territorial ali de Israel, né, do país de Israel, não, essa parte que pertencia tanto a Gad, né, a Ruben e a Manassés, não faz parte do espaço territorial de Israel.
Essa parte pertence à Jordânia. Bom, como que era a economia ali do pessoal quando eles habitaram em Canaã? Eles eram agricultores, né? E eles produziam uma grande quantidade de cereal. E eles tinham então fazendas, né? E produziam dentro das suas fazendas. Importante falar que eles têm, a partir do momento que eles estão ali em Canaã, eles vão ter então a propriedade privada. E se tem propriedade privada, né? É claro, nós vamos ter uma desigualdade social. Só para deixar claro, eu não sou contra a propriedade privada, né? Antes que eu venha receber alguma crítica, eu não sou contra a propriedade privada, eu não sou comunista, não sou socialista, mas temos que ser sinceros. Se tem propriedade privada, então é claro, nós vamos ter uma desigualdade social. E isso é inclusive relatado na Bíblia, né? A Bíblia relata que tinha pessoas de um poder aquisitivo maior ali dentro da terra de Canaã, né? do momento que o povo estava ali na terra de Canaã. Tem pessoas de poder aquisitivo maior e pessoas de poder aquisitivo menor. Bom, e para quem acompanha o canal, viu falando ali dos gregos, né, que o modo de produção que eles adotaram é o modo de produção escravista. Quero dizer que aqui também, na sociedade aqui, né, do povo israelita, eles vão adotar também um modo de produção escravista. Eles vão escravizar pessoas ali da terra de Canaã. Isso, gente, era uma ordenança que Deus não tinha feito. Era uma ordenança contrária à ordenança de Deus. Deus tinha pedido para que eles na verdade, não se misturassem ali com o povo de Canaã, né? Porque o povo de Canaã, eles tinham algumas práticas um tanto ruins, né? Por exemplo, eles sacrificavam crianças, sacrificavam pessoas, né? Mas muitos deles, eles passam a adotar esse modo de produção escravista. Na verdade, a sociedade inteira adota esse modo de produção escravista e eles vão escravizar algumas pessoas ali da terra de Canaã e eles também vão escravizar outros hebreus, né? A gente tem, então... ainda pode ser chamado de hebreu, né? Embora eles sejam mais conhecidos como israelitas, mas ainda pode ser chamado de hebreu. Mas nós temos ali então, né, um hebreu escravizando outro hebreu já naquele momento que eles estão ali na terra de Canaã. Inclusive, há escravidão por dívida, né? A gente tem uma pessoa escravizando a outra porque aquela pessoa devia algo a que ela não conseguiu pagar. Então tem também a escravidão por dívida ali entre o povo israelita. E isso também é relatado ali na Bíblia. A gente vê algumas passagens ali da Bíblia falando, né, desses casos em que há a escravidão por dívida. Outra atividade econômica ali dos israelitas é a atividade pastoreira. Eu sei que a gente ainda não chegou aí na fase dos reis, mas quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que quando Davi ele foi ungido a rei, ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai. Então a atividade pastoreira é muito comum ali entre o povo hebreu, né, israelita. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. No próximo vídeo nós vamos analisar uma obra arquitetônica de grande destaque ali da antiguidade, que é muito famosa, que é o Templo de Salomão. Eu espero vocês lá, tá? Beijo grande a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!